Fala galera, aqui é o Garoni e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco. O Vasco anunciou seu quarto reforço para a temporada 2021. Depois das chegadas do zagueiro Hernando, do lateral Zeca e do meia Marquinhos Gabriel, o clube acertou com o atacante Léo Jabá, de 22 anos de idade, jogador que vinha defendendo o PAOK da Grécia. E eu, claro, fui atrás de alguns números, assisti alguns jogos, fiz alguma análise sobre o Léo Jabá, um jogador que eu já conhecia, inclusive, das divisões de base, jogador com passagem pela seleção brasileira de base, e eu vou trazer para vocês aqui. Mas antes, já sabe, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, está passando aqui pela primeira vez, conhecendo o meu trabalho agora, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, para você ficar atento a todas as notificações que você receber no seu celular, enfim. E deixe seu comentário também sobre o que você achou da contratação. Você acha que o Léo Jabá chega para ser titular? Na vaga de quem ele entraria? Deixa aqui nos comentários. Mas bora lá, vamos falar de Léo Jabá, novo reforço vascaíno. O Jabá é um atacante de lado de campo, sempre jogou dessa maneira, desde a base, quando ele surgiu no Corinthians, estreou como profissional ali em 2016, mas já se destacava um pouco antes. Inclusive, como eu falei aqui, disputou o Sul-Americano Sub-20 de 2017 pela seleção brasileira. Era a reserva de um time ali que tinha Richarlison, Douglas Luiz, revelado pelo Vasco, Lucas Paquetá, uma geração muito boa. Inclusive, ele é de 98, que é uma geração muito boa, inclusive, do próprio Vasco. Revelou Matheus Vital, Evander, o Andrei, se eu não me engano, é de 98 também. Uma safra de jogadores do Vasco, Alan Cardoso, que foi muito vitoriosa na base do Vasco. E o Léo Jabá era o adversário dessa geração nas categorias, já atuando pelo Corinthians. Pelo Corinthians ele acabou fazendo 19 jogos, 7 só como titular e logo foi negociado para a Rússia. Se eu não me engano, ele disputou menos de 700 minutos com a camisa do Corinthians e marcou um gol. Então, se a gente for analisar o tempo que ele ficou realmente dentro de campo, ele ficou 7 ou 8 partidas ali, num total, somando tudo. E logo depois ele foi para a Rússia, onde fez uma boa temporada, apesar do time dele não ir bem, ele acabou sendo vendido para o PAOK em 2018, onde ele começou a atuar na Grécia, inclusive com um conhecido dele que vai reencontrar hoje no Vasco, que é o Léo Matos. Os dois fizeram uma dobradinha no PAOK, inclusive de sucesso, com o Léo Jabá jogando mais pelo lado direito e o Léo Matos vindo mais de trás como lateral. Inclusive, essa é uma das características do Léo Jabá. Ele é um atacante de lado. Eu vi muita gente analisando o volume de gols, a forma dele, era uma média muito baixa de gols, etc. E ele, na verdade, é um jogador de lado de campo. E dependendo do lado em que ele joga, muda completamente a característica dele. Eu fui atrás não só dos números, como eu analisei todos os gols e todas as assistências do Léo Jabá com a camisa do PAOK, e isso ficou muito nítido para mim. Dos 7 gols que ele marcou nas 51 partidas em que ele atuou pelo PAOK, 5 foram com ele atuando pelo lado esquerdo. E das 10 assistências que ele deu com a camisa do PAOK, 7 foram com ele atuando pelo lado direito. Ou seja, quando ele joga pelo lado esquerdo, ele é muito mais um finalizador de jogadas, um atacante que chega nas costas do centroavante, vindo pelo segundo pau para aproveitar a jogada feita pelo outro lado e concluir em gol. Quando ele atua pelo lado direito, ele é muito mais um construtor de jogadas, um homem que vai até a linha de fundo e cruza. Por isso, o alto volume de assistências jogando pelo lado direito e o maior volume de gols jogando pelo lado esquerdo, que é característica dele, essa condução um pouco mais por dentro quando ele joga pelo lado esquerdo. Por ser um jogador destro, quando ele atua pela esquerda, ele vai menos ao fundo e joga um pouco mais por dentro. Facilita a finalização dele, facilita inclusive a entrada dele nas costas do centroavante para arrematar. Então muda demais. Na direita, inclusive jogando com o Léo Matos, como eu falei aqui, ele se torna muito mais um construtor, revezando com o Léo Matos, às vezes em que vai na linha de fundo e às vezes em que ele vai um pouco mais por dentro. Mas normalmente acaba indo mais ao fundo para criar para um centroavante. E aí que entra a boa notícia. O Vasco tem o Cano e ele precisa exatamente de um construtor. Então, se o Léo Jabá jogar pelo lado direito, o que é uma possibilidade, a gente tem que ver ainda como é que vai ser, tem que chegar, treinar e ver como é que o Marcelo Cabo vai utilizar ele, ele ganha mais um jogador para criar para ele. Hoje o Vasco tem poucos jogadores com essa virtude. Talvez o Marquinhos Gabriel seja o que tem no currículo um volume maior de assistência, até porque o Vasco tem um time muito jovem. Inclusive, esse é um grande diferencial do Léo Jabá.
principalmente nas pontas, eu já falei aqui no canal em outros momentos. O Vasco só tem como opção para o lado de campo jogadores criados na base. Gabriel Peck, Lucas Santos, Thales Magno e Vinícius. São as 4 opções do Vasco para a temporada. E todos eles são baixos, ou não são baixos, mas são jogadores mais fracos fisicamente. São jogadores muito magros. Gabriel Peck, Thales Magno, e isso é o biotipo desses jogadores. O próprio Vinícius é um pouco mais baixinho, mas é um jogador mais frágil, são jogadores de 19 anos. O Léo Jabá tem 22, é jovem também, mas sempre foi mais forte fisicamente. Inclusive, era um dos atributos que levava ele até a seleção brasileira, principalmente na base. Porque era um jogador, já desde quando tinha 18, 19 anos, muito forte, um jogador que arrastava muito a marcação, que protegia muito bem a bola e conseguia conduzir em velocidade, inclusive com muita qualidade para mudar de direção. Essa é uma dificuldade que muitas vezes o Vinícius, por exemplo, tem, de mudar de direção muito rápido e conduzindo essa bola, sem perder o controle dela. O Léo Jabá tem essa virtude. Então o Vasco contrata um ponta que, apesar de jovem, tem a experiência europeia, jogou já Champions, jogou Liga Europa, Liga dos Campeões também, obviamente. Então tem um pouco mais de rodagem, ou muito mais de rodagem, do que esses meninos que o Vasco tem e que é muito mais forte fisicamente. O que pesa contra ele? Quase um ano e meio, ou na verdade praticamente um ano e meio sem jogar uma sequência. Em 2020, ele atuou apenas 7 minutos, porque no fim de 2019, se eu não me engano em outubro, sofreu uma lesão grave no joelho. Ou seja, toda essa análise que eu fiz do Léo Jabá é visando o Léo Jabá que vinha jogando. O Léo Jabá que era titular do PAOK. O Léo Jabá que se destacou no Corinthians e jogou seleção de base, por exemplo. O Léo Jabá pós-lesão, a gente não tem como saber. Aí, claro que o médico do Vasco vai fazer a avaliação, já fez, antes de assinar, e acaba chegando também com um contrato de risco. Então, assim, o contrato de risco é importante que você preserve o clube financeiramente. Caso o Léo Jabá tenha uma nova lesão, espera-se que não, é claro, né? Por ser um garoto novo, está início de carreira ainda, prejudica demais, já foi prejudicado e agora tenta uma retomada, mas o Vasco tecnicamente também precisa de um retorno. Então o Vasco se respalda financeiramente, mas precisa também de um retorno técnico, senão você contrata, não usa e vai ter que ir no mercado depois. Mas se o Léo Jabá estiver bem fisicamente, eu acredito que para jogar uma Série B principalmente, é um bom reforço, muito bom reforço, inclusive. O jogador com essa virtude, tanto de criar quanto de chegar para concluir, dependendo do lado em que ele atua. O jogador forte, que consegue prender essa bola um pouco melhor na frente. Como eu disse aqui, os pontas do Vasco são muito frágeis, são muito magros e é o biotipo deles. É natural que sejam assim. Para o Léo Jabá, o biotipo é exatamente o oposto. Um jogador mais parrudo, apesar de não ser baixinho, tem ele perto de 1,80, 1,78, se eu não me engano, mas é um jogador muito forte, sempre foi. Então o Vasco ganha um pouco mais de força física também no seu ataque, que é muito leve. Não tem sequer um centroavante mais alto de referência, ou não tem ainda. Você tem o Cano, que é o titular e deve ser titular durante toda a temporada, mas que não é essa referência de força. Então acho que o Vasco dá uma fortalecida no time. Agora é esperar para ver como o Léo Jabá vai render fisicamente. Se ele puder dar o que ele vinha dando no PAOK antes, acho que é um bom reforço para o Vasco. Bom, galera, é isso. Saudações e até a próxima.